Pronto para mais uma aula de história, né, gente? História, estamos trabalhando, marcando o tempo. Nas férias que nós tivemos agora em janeiro, né, eu tive a oportunidade de ir no interior. Eu sou muito ligada às coisas antigas, eu valorizo muito as coisas dos meus familiares antigos, né, dos meus avós, dos meus tios, né? Eu tive uma infância que eu tive contato óbvio com essas coisas, com ferro à brasa, com lampião. Eu vou muito ao interior, eu ainda tenho esse tipo de contato com esses objetos. Para minha surpresa, eu cheguei na casa do meu irmão, eu acho que até mencionei em uma das aulas. Ele fez uma galeria na casa dele, né, da esposa dele. A casa da esposa dele fica no interior de Limoeiro, um distrito chamado São Raimundo, né? Os pais dela moraram lá há muito tempo e infelizmente eles faleceram, mas ele fez uma espécie de corredor que é como se fosse um museu, né, na casa deles, dos pais da esposa dele, valorizando os objetos dela. Então eu vou mostrar alguns objetos nas minhas aulas, tipo o ferro, o lampião, as lamparinas, né? Aqui era uma máquina que foi adaptada, a máquina de costura, que a mãe dela era costureira, né? E tem um baú, tem pilão, tem um moinho que antes moía a carne, hoje em dia é tudo elétrico, né? Então, a minha supervisora Ricardo desse jeito, tia Cláudia, até nas férias tu lembra das crianças. E por tia Ricardo, porque nada como você mostrar, né? Ter o contato e repassar para as crianças. Então eu valorizo muito isso. E nós vamos trabalhar agora com essa parte de registro, né? As coisas que ficaram marcadas no passado, que os nossos avós nos deixaram de herança, que foram adaptados para a nossa realidade atual, estão sendo adaptados para a nossa realidade atual. Nós falamos do ferro de passar na aula anterior, né, comparando de antes e de agora, que antes ele era pesado, né, era com brasa, de agora ele é leve, ele é de plástico, né, ele é a vapor. Então são algumas características interessantes que eu que convivi com esse objeto posso lhe repassar também. Aqui nós temos supostamente uma vovozinha, né, mostrando um álbum. Às vezes as crianças conversam comigo, eu acho interessante, que na ingenuidade, né, da criança, eles perguntam assim: tia Cláudia, a senhora tem mãe? A senhora tem irmã? Muitos acham que por eu ser, eu não sei o que passa na cabecinha, o pensamento de cada um. Eu digo, gente, eu tenho mãe, eu tenho irmãos e eu tenho uma história, né? Não como vocês, que eu não tenho fotos, registros da minha infância. Eu lembro bem que eu tenho uma única foto de quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, né? Eu tinha 9 anos quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. Eu tenho uma foto preta e branca, não colorida, né? Ainda era da preta e branca, no papel. Hoje em dia você guarda no pendrive, você salva no computador, né? Você usa no celular. Então são supostos que hoje vocês têm que nós não tínhamos, mas que o álbum eu considero, gente, de uma importância sem explicação, porque eu tenho as fotos dos meus sobrinhos, eu tenho as fotos do meu filho, e as fotos que eu tirei do meu filho há 20 anos atrás, que o Júnior tem 20 anos, o que eu posso dizer é que eu coloquei no meu celular as fotos dele para repassar e mostrar para alguém, que é um suporte que eu tenho agora. Se eu fosse levar para algum canto, eu ia ter que levar vários álbuns, né? Hoje em dia a tecnologia nos proporcionou isso. Mas havia sim um registro em álbuns. Eu acho que vocês sabem o que é álbum, né? Álbum onde você coleciona foto, né? Várias fotos juntos,
formam um alvo. E aqui a vozinha está apresentando um pouco, né, da história dela para supostamente o netinho. Temos aqui uma casa antiga, um modelo de uma casa antiga, né? Pela estrutura você está vendo que é uma casa antiga. Hoje em dia, pouquíssimos de nós vemos esse tipo de casa. As casas assim são mais no interior, com áreas grandes, né? São mais no interior. Não dizendo que não existe na capital, lógico que existe, mas é muito difícil nós termos esse tipo de contato. Hoje em dia a gente vê muito apartamentos e as casas menores, né? O telefone no passado e a vitrola, a radiola. Eu lembro que nós tínhamos um som pequenininho que parecia uma máquina de escrever, uma portátil. Aí meu pai comprou, depois a tecnologia foi avançando, ele comprou um som que era 3 em 1, né? Que era rádio, a radiola, né? E um gravador, entendeu? Era 3 em 1. Então quem tinha esses aparelhos, logo quando surgiu, era considerado que tinha condições, né? Então, isso é a tecnologia que quando seus filhos tiverem, quando você tiver os seus filhos, você vai contar um pouco da sua história, você vai dizer, quando eu era criança era assim, e os seus filhos já vão ver outro tipo de realidade, vão conviver com outro tipo de realidade, certo? Então, a tecnologia vai avançando, avançou para mim, consequentemente, vai avançar para vocês também. Nós temos na página 238, na conversa vem, os objetos que decoravam uma casa e o jeito que as pessoas construíam e organizavam suas casas foi mudado ao longo do tempo. Nós falamos dos objetos que eu mostrei naquela abertura, né? Como será que era a casa dos seus avós e quando eles tinham a sua idade? Eu convivi com meus avós, infelizmente eu não os tenho mais, mas a casa deles, a casa da minha avó lá no Pan-Americano, ela ainda tem a mesma estrutura. Tem uma cacimba, entendeu? Que meu tio ainda mora lá, tem uma cacimba. Hoje em dia, pouquíssimo você vê cacimba. Vê no interior ainda também com raridade, porque antigamente você via demais no interior, né? Por conta da falta d'água, as pessoas tinham cacimba em casa. O quintal, como eu falei, gigante. Uma calçada altíssima que tinha batentes para subir. Então, são algumas características que eu lembro da casa da minha avó. Minha avó tinha um hábito que quando eu ia para a casa dela, pouco eu passei na casa da minha avó aqui de Fortaleza, eu ia mais para ajudar. A casa dela não tinha piso, era no tijolo. Então, são algumas características que ficaram na minha cabeça, né? Na casa da minha avó, já era no interior, aí onde tinha um moinho da carne, entendeu? O moinho do milho, né? Que hoje em dia a gente compra tudo industrializado. Do café também era moído. Então, eu tive esse contato. Que bom, né, gente? Eu tô passando para vocês uma vivência minha. Aí tem aqui, histórias e registros, né? Registros da história. Quando você observa seus antepassados, seus avós, né, avós, é difícil imaginar como eles já tiveram a sua idade. Foi o que eu falei, né? Que as crianças perguntam, tia, a senhora tem pai? A senhora tem mãe, né? Sim. Todo adulto já foi criança um dia. Já brincou, né? Não com as brincadeiras de vocês. Eu brinquei muito de esconde-esconde, de pega-pega, de sete pecados, de pobre, rica, rica. Uma série de coisas que muitas vezes não se precisava de objetos, precisava de pessoas, né? Era a brincadeira coletiva, o contato, o aprender, o respeitar, né? Então, quando seus avós eram crianças, muitas coisas aconteciam. As pessoas com mais idade costumam dizer que o tempo passava mais devagar. Por que será, gente?
tempo passa devagar, que a gente viu lá na história, no capítulo, quando a gente faz as coisas que a gente gosta. Então, o tempo passa devagar, porque na realidade, na nossa história, hoje em dia é o contrário, passa devagar quando você não gosta. Naquela nossa época, o tempo passava devagar porque a gente curtia o tempo todo, a gente aproveitava o tempo todo. Agora, o tempo passa devagar quando a gente não realiza, né? Quando está num ambiente que a gente não gosta, aí está demorando o tempo passar. Pra gente, o tempo passava devagar porque a gente tinha sempre uma coisa para fazer, né? Hoje em dia, o tempo está passando rapidamente, você não tem tempo de curtir nada, né? É só trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho, né? Porque a gente precisa trabalhar para sobreviver. Então, tem uma atividade na página 239, uma proposta de atividade para você fazer uma entrevistar uma pessoa, né? Uma pessoa adulta, para entrevistar, para saber um pouquinho dela, para falar sobre a idade, um fato importante na vida deles, para vocês conhecerem um pouquinho de como aquela pessoa viveu no passado, certo? Nós falamos no começo também sobre as casas, né, de antigamente, que não eram do mesmo jeito. Então, aqui nós temos dois modelos, né? Nós temos o modelo da casa, que é na ficha, na página 131 e 132. Nós temos dois modelos de casa, certo? Nós temos casa antiga, né? Na página 131. Eu estou já indo para a nossa aula remota. Eu vou já dar uma paradinha. Então, aqui você vai ter que marcar, né? Com X, a opção que corresponde ao passado, né? Então, como que a gente sabe, ó? Você lembra o que fez há 3 anos, né? Então, as suas memórias também registram a sua história. Sobre a história e memória, marca um X. Então, você vai marcar um X, o que corresponde com o que a gente conhece o passado, né? Então, nós conhecemos o passado não somente desenhando uma família, mas conversando com as pessoas mais vividas, né? Que conheceram a realidade antiga. Então, sabemos mais do passado quando nós conversamos com as pessoas mais idosas. Então, nós temos dois modelos de casa aqui, né? Casas antigas e casas atuais. É como se fosse aqui um duplex, né? Casas atuais. Ainda na página 132, você vai continuar com a atividade identificando casa antiga e casas atuais. Na terceira questão, você vai fazer o quê? Você vai, a sua moradia, a sua casa, é uma casa antiga ou atual? Você vai representar, né? Faça um desenho que mostre diferenças e semelhanças entre as moradias mais antigas da sua, tá certo? Você desenha a sua casa e vai dizer por que sua casa é diferente das casas antigas, tá bom? Então, pesquisem, faça aquela pesquisa com o familiar. Gente, o aniversário do colégio está chegando, é agora em março. Nosso colégio vai completar 50 anos. Aqui a nossa diretora, a nossa Mulher Maravilha do Presidente Messi, a dona Nécia Feitosa. Aqui é o nosso diretor Antônio de Pádua. Eu propus uma atividade para vocês fazerem um vídeo em homenagem ao aniversário do colégio. Façam um cartãozinho, desenhem, façam um bolinho, um bolo simbólico, coloquem uma velhinha de 50 anos, cante os parabéns e envie para o nosso canal na nossa agenda digital. Se você ainda não sabe como enviar, entre em contato com a ouvidoria da escola e fale com o nosso coordenador Eduardo Rocha, tá certo? Vai ser um registro que vai fazer parte também da nossa história. Eu agradeço de coração, já estou começando as nossas homenagens. Aqui nós temos uma equipe, né, que eu estou tentando me lembrar o ano, gente,
2017, essa foto foi 2019, essa daqui foram as crianças de 2018. São crianças que, assim como você, faz a história da escola. Então eu coloquei alguns registros, eu tenho bastante, porque há 30 anos eu estou aqui no Colégio Presidente Mézio, eu também faço parte dessa história. Nós falamos das palavras que lembram o passado, ontem, hoje o presente e amanhã o futuro. E a importância, né, dessas palavras na nossa vida, que hoje você, estudante, tem que estudar para aprender, né, a valorizar o seu futuro amanhã, já conquistar, plantar alguma coisa para o seu amanhã, né, o seu futuro. Temos um calendário aqui de 2021, composto por 12 meses, cada mês com sua particularidade, ele é composto por semanas, alguns têm 30 dias, outros 31. Janeiro ele fica em torno de 28 e 29 dias, tá certo? E eu finalizo aqui a nossa aula com a homenagem, né, aos nossos 50 anos de Presidente Mézio. Parabéns para você nessa data querida, que Jesus Cristo abençoe a nossa escola, na nossa comunidade. Feliz aniversário, Colégio Presidente Mézio. Vocês que estudam aqui e eu que trabalho, sou funcionária, somos Presidente Mézio de coração. Tchau, até a próxima aula.